Bem-vindos de volta à série Projeto de Pesquisa Sem Mistério. Nós já falamos dos elementos textuais do projeto, que é a introdução, o referencial teórico e a proposta metodológica, e agora chegou a hora de falar dos elementos pré-textuais e pós-textuais que vão ajudar na formatação do seu projeto. Mas antes eu gostaria que você clicasse aí embaixo, se inscrevesse no canal e apertasse o sininho das notificações para receber os vídeos em tempo real. Não perca essa oportunidade. Aqui, projeto de pesquisa é sem mistério. Recordando um pouco o que nós já falamos aqui, nós vimos sobre a introdução e os seus 5 elementos essenciais, o que colocar em um referencial teórico, se ele vai ter que ser escrito com a introdução ou não, e a proposta metodológica do seu projeto de pesquisa. Hoje é dia de falar de alguns aspectos técnicos, desde a capa e da folha de rosto, quanto do orçamento, do cronograma e das referências. Para isso, nós vamos fazer esse vídeo em forma de tutorial. Vocês vão acompanhar a tela do meu computador enquanto eu vou explicando para vocês o passo a passo. Então vamos lá? Bom, então acompanhem comigo aí na tela. Vou começar mostrando o sumário para vocês entenderem o que são elementos pré-textuais e elementos pós-textuais. A gente considera elementos que são textuais, ou seja, onde há uma escrita explicativa do seu projeto, o item 1, que é a introdução, o 2, que é o referencial teórico, e o 3, que é a proposta metodológica. Lembrando que em alguns editais para concorrer a mestrado ou doutorado, por exemplo, esse item referencial teórico pode ser indicado que seja tratado dentro da introdução. Aí, na verdade, ficaria 1 introdução, o 2 já seria a proposta metodológica. O que mudaria foi o que eu já disse para vocês, que é o número de páginas a serem preenchidas na introdução ou no referencial teórico, ou se esses dois forem juntos, na soma das duas coisas. Bom, então os elementos que são pré-textuais, eles vêm antes da introdução, e os pós-textuais vêm depois da proposta metodológica. Vamos começar então lá pela capa. A capa ela é o primeiro elemento pré-textual. O que é importante que uma capa contenha? A instituição de ensino que você já faz parte, por exemplo, se você está fazendo o seu projeto de pesquisa numa instituição de graduação ou de pós-graduação, ou a instituição em que você pretende se ingressar, caso seja participação de edital para mestrado ou doutorado, por exemplo. O seu nome completo, em a graduação, por exemplo, que o projeto de pesquisa pode ser em duplo ou trio, aqui seria o nome das pessoas participantes. No caso de ser individual, só o seu nome. O título do seu projeto centralizado na página, e ele pode ter o título e depois o subtítulo. Isso aí vai depender muito da sua inspiração na hora de escrever o seu título. Descendo, cidade, estado e ano. Então essa é a formatação de uma capa. Na folha de rosto, volta a aparecer o seu nome, volta a aparecer o título e o subtítulo do seu projeto. Aqui, se você já tiver um orientador, o nome do orientador, se não tiver, você tira esse item. Na linha de pesquisa, dependendo de alguns editais, pode ser exigido que você indique a linha de pesquisa que você vai estar concorrendo. Se for o caso, você coloca a linha de pesquisa e o nome dela aqui. Se não tiver, você tira esse item. E coloca a definição do que é esse projeto de pesquisa. Projeto de pesquisa apresentado para... Aí vai depender do que você estiver fazendo. Se for, por exemplo, para submissão, admissão em mestrado e doutorado, escreva isso aqui. Se for para qualificação, escreva aqui. Se for para primeira submissão para uma banca de TCC, para avaliar a qualidade e a intenção do seu projeto, você coloca aqui. Então aqui varia bastante e vai depender da sua intenção com esse projeto. Novamente a cidade, estado e o ano aqui embaixo. O sumário é o próximo item. E aqui vale lembrar que projeto de pesquisa não tem resumo. Mas não tem resumo para ser colocado no projeto, que é importante que você escreva um resumo à parte, porque quando você for lançar o seu projeto lá na plataforma Brasil, para submissão ao comitê de ética, eles vão pedir um resumo. Esse resumo de um projeto vai ter que ter elementos da introdução e da sua proposta metodológica. Você pode até pular do seu referencial teórico. É algo mais simples, só para atender a uma exigência da plataforma Brasil. Mas no documento projeto de pesquisa escrito não tem esse espaço específico para você escrever um resumo.
Então, tem introdução, referencial teórico, a proposta metodológica, que eu só deixei como exemplo, com algum texto que eu já tinha aqui no meu computador, para você ter uma ideia. Nesse caso aqui, inclusive, como era uma proposta de entrada em doutorado, na introdução foi colocada aqueles 5 elementos que eu expliquei, aqueles 5 elementos básicos, mais o próprio referencial teórico, por isso que deu uma introdução grande assim. Aí já pulou para o 2, que era a proposta metodológica. Se essa não for exigência, coloque o item 2 como referencial teórico e o 3 como proposta metodológica. É mais fácil escrever dessa forma do que como está esse aqui. Então, os elementos da proposta metodológica, e aí a gente vai passar para os elementos pós-textuais. O primeiro deles, o cronograma. O que deve conter um cronograma? Deve ter a atividade que você vai desenvolver aqui à esquerda, que é a proposta, na verdade, né? Com os meses ou os semestres que você vai cumprir cada item proposto. Aqui é um cronograma semestral. Particularmente esse foi para o processo de doutorado, então é um período longo de 4 anos. Se você está fazendo um TCC e você tem, por exemplo, 18 meses para desenvolvê-lo, coloque mês a mês aqui que vai ficar mais explicativo. Então, tudo que você precisa de cumprir para chegar ao seu propósito final vai estar aqui à esquerda. Nesse caso, inclusive a realização das disciplinas que eram obrigatórias durante o curso precisariam de aparecer aqui. Mas isso aqui é optativo. O importante é a partir daqui, ó, elaboração do projeto de pesquisa. Então, elaboração do projeto de pesquisa, o encaminhamento desse projeto de pesquisa, tanto para as instituições que vão te autorizar a fazer pesquisa, se for o caso, quanto para o comitê de ética, o seu período de leitura científica, que é a pesquisa bibliográfica, para você escrever o seu projeto, quando vai acontecer a coleta de dados, quando vai acontecer a análise de dados, se for um processo que tenha qualificação, quando você pretende se qualificar, quando vai ter produção científica, que na verdade pode ser os artigos que você vai escrever associadamente ao seu projeto de pesquisa ou ao desenvolvimento dele, e quando que você pretende defender a sua tese. Um cronograma é sempre uma associação de atividades com espaço temporal, que pode ser semestral, como eu coloquei aqui, se o período for muito longo, ou se for um período mais curto, você utilizaria os meses e os anos aqui específicos. Por exemplo, outubro de 2017, novembro de 2017, dezembro de 2017, janeiro de 2018 e assim por diante. O próximo item pós-textual é o orçamento. E aqui eu gosto de usar esse modelo. Tem uma descrição, que é uma descrição geral de com que você está gastando, uma especificação dessa descrição geral com o valor e aqui o total. Então eu coloquei aqui, material permanente. Foi necessária a compra de um gravador digital de voz. Quanto que ele custou? Ou quanto que ele vai custar? Serviços de terceiros, que são situações que outros vão fazer para mim, tipo revisão de português, encadernação, xerox, impressão, material de consumo, material bibliográfico, coleta de dados. Por exemplo, para fazer coleta de dados eu tenho transporte, se eu for inclusive para uma outra cidade eu tenho hospedagem, tenho alimentação. Para tudo isso eu vou colocando o valor de mercado. Esse valor de mercado vai ter uma totalização aqui embaixo. Se você é que vai custear o próprio orçamento, você coloca aqui como observação. Este orçamento será custeado em sua íntegra pelo pesquisador. Você vai falar, poxa, R$ 9.500 para fazer uma pesquisa, mesmo eu fazendo todo o custeio? Fique tranquilo que isso aqui é ao longo da sua pesquisa e com certeza você vai gastar isso aqui. Você pode não registrar e achar que não gastou nada, mas na hora que você coloca no papel você vê que existe um custo que acontece de coisas cotidianas, por exemplo, impressão de alguma coisa, a compra de um livro que você precise, transporte, hospedagem, assim por diante. Então, um bom orçamento ele tem a sua descrição geral, a sua especificação e os seus valores na moeda que você vai estar trabalhando, no nosso caso real, e totalização aqui. Se você tivesse esse orçamento custeado por algum órgão de fomento ou por alguma parceria, você colocaria aqui em observação quem custearia cada parte desse orçamento. As referências são o item seguinte. Aqui em referências você vai colocar todas as que foram utilizadas na construção do seu projeto de pesquisa.
em ordem alfabética, quando a gente está falando de ABNT, ou poderia ser em ordem de inserção numérica. Se eu tivesse colocado lá no meu texto, por exemplo, a partir de que quando eu fizesse uma citação, ao invés de eu colocar uma entrada autor-data, eu colocasse uma entrada numérica, aqui estaria em ordem numérica e não em ordem alfabética. Mas esses elementos de ABNT eu vou falar para vocês em um outro vídeo. Depois disso aqui, das referências, eu abriria espaço para os apêndices e para os anexos. Tem muita gente que faz confusão entre o que colocar em apêndice e o que colocar em anexo. Vou dar uma dica fácil para vocês lembrarem. Apêndice é tudo aquilo que você produziu, que você criou para o seu projeto de pesquisa. E anexo é o que você já utilizou pronto de outros autores ou de outros documentos. Um exemplo de aplênia. O termo de consentimento livre esclarecido, que é aquele termo que você preenche e dá para o seu participante assinar autorizando, é algo que você cria. Então você vai colocar aqui no seu apêndice. Se você está fazendo um questionário com algumas perguntas específicas, você criou esse questionário, você vai colocar ele aqui no apêndice. Agora, exemplos de anexo. Vamos supor que para justificar um dado que você colocou lá no seu referencial teórico, tem uma tabela que você quer trazer e essa tabela ficaria muito grande lá dentro do seu próprio referencial. Você jogaria ela em anexo, a pessoa quando for ler o seu projeto, ela se remeterá a essa tabela aqui no final nos anexos. Outro exemplo, uma carta de autorização de uma instituição permitindo que você faça a pesquisa. Foi a instituição que construiu essa informação. Então você colocaria aqui em anexo essa carta de autorização de outra instituição. Então lembrando, apêndice, o que você produziu, anexo, o que outros produziram e você utilizou de alguma forma dentro do seu projeto de pesquisa. Então é bem isso. Elementos que são pré-textuais, capa, folha de rosto e sumário. Elementos que são pós-textuais, cronograma, orçamento, referências, apêndices e anexos. Viu como é que seguindo esse esquema fica fácil fazer um projeto de pesquisa? Não fica sem mistério? Só que tem duas coisas que você ainda precisa saber. Eu vou fazer um próximo vídeo falando da escrita em ABNT e de como fazer uma escrita técnico-científica adequada para o seu projeto de pesquisa. E é legal que você saiba também que eu tenho todos esses modelos de formatação de projeto de pesquisa, seja para TCC, para graduação, para mestrado ou doutorado, já prontos comigo. Se você quiser receber, basta entrar no comentário aí do vídeo e falar qual que é o tipo de projeto que você está desenvolvendo. Eu vou mandar para você já formatado por e-mail, é só você colocar suas ideias e o seu potencial dentro do modelo e correr para o abraço. Agradeço a participação de vocês nesse vídeo e até o próximo. Um grande abraço a todos!